Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. É o livro que eu estou lendo agora em maio de 2023. É um livro clássico, um livro de cabeceira obrigatório, um livro que critica a autoridade do Estado, as autoridades, as ditaduras, e a liberdade da sociedade. As sociedades livres são massacradas, são ceifadas pela autoridade do Estado, assim como 1984 e assim como Admirável Mundo Novo. E o grande problema de livros de ficção científica, cyberpunk, ou desse tipo de literatura, ou um livro de época, um livro que se passa na Idade Média, um livro que se passa na Era Vitoriana, um livro que se passa no futuro, um livro que foi escrito há 100 anos atrás, mas que se passaria nos dias de hoje, ou um livro que foi escrito há 200 anos atrás e que se passaria nos dias de hoje, ou Shakespeare, William Shakespeare, ou Machado de Assis, ou qualquer autor de ficção, ou um romance fictício, ou um mundo imaginário, como, por exemplo, até mesmo Harry Potter, Senhor dos Anéis, que já viraram filmes e viraram séries. O grande problema desse tipo de leitura é você imaginar a cena. É muito difícil, é muito complexo. O leitor, o amante de livros, imaginar uma cena, uma situação em que o autor escreveu da cabeça dele. Às vezes o autor, o escritor, imaginou uma coisa, um mundo, e o leitor imagina bem diferente. E um livro escrito há 200 anos atrás, é difícil quem lê hoje imaginar o que teria acontecido, ou os cenários, os figurinos, só se a pessoa pesquisar, estudar antes sobre aquela temática, aquele livro, aquela história. Então é bem difícil o exercício de ler um livro, um romance, uma literatura, uma ficção, porque exige muito esforço. Você precisa estudar, pesquisar antes, imaginar as situações, as cenas, os lugares, as cidades, algo fictício, algo que você precisa imaginar muito, porque o autor está narrando, explicando de uma forma e você, leitor, não está entendendo, está difícil. Você precisa ler 2, 3 vezes, pesquisar no Google imagens, ou precisa ver, sei lá, basear no filme mesmo. E tem outro problema. Muitos filmes, a maioria dos filmes baseados em livros, são uma frustração para os amantes de livro, porque a grande maioria dos filmes baseados em livros frustram o espectador que gostam daquele romance, daquela história, porque é bem diferente, né? Então você lê um livro, qualquer livro, imagina na sua cabeça, através da sua memória, da sua imaginação, o seu mundo, os cenários, os personagens, como que foi feito aquilo, como que foi construído, a arquitetura de tudo aquilo, aquele mundo fantasioso ou não. Aí no filme você se frustra, muita gente se frustra, a maioria das pessoas não gosta de filme baseado em livro por conta disso, esse ciúme. É um ciúme, porque quando você lê alguma obra, você meio que pega para você a verdade, aquela leitura, aquilo que eu li, aquelas 200, 300 páginas, é o meu mundo, a minha imaginação, eu imaginei daquela forma, é a minha verdade, eu criei aquilo. Aí vem um filme, transforma aquilo, aí os figurinos são diferentes, as cores de tudo são diferentes, os cenários, a localidade, as situações. E já que você lê o livro, é uma realidade, é apenas para você. Aquele filme baseado naquele livro se espalhou para milhares, milhões de pessoas. Você fica com ciúme, não foi assim, não. Você fala assim, não foi assim, foi como eu imaginei. Foi desse jeito e não como o filme está falando. Então, são dois problemas de livros, os filmes baseados em livros
e como que você imagina a história de um romance, uma literatura, uma ficção. São dois problemas, assim, o mundo é seu, a cabeça, a imaginação, o cérebro é seu, só que a história, infelizmente, não pertence a nós. Pertence ao escritor, e o filme, que é distribuído, espalhado para milhares, milhões de pessoas, pertence ao diretor, e ele tem esse poder.